Eu cumprimento a mesa, caro presidente doutor André, na pessoa do professor doutor Paulo Queiroz, com quem já tive o prazer, né, por ele, como ele lembrou, de ser examinado num concurso público para professor na UFMG, e é um professor que, de maneira simples, profunda, didática, contribui muito para o avanço de um direito penal crítico, comprometido com os princípios e com os valores da pessoa humana. Aceite, professor Paulo Queiroz, e aqui eu cumprimento todo o Ministério Público, já que ele é membro do Ministério Público Federal, presente nessa mesa e nesse auditório. Eu quero fazer meus cumprimentos na pessoa da June e do Conrado. 1990, June e Conrado, eu volto ao Teatro da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Um professor falaria naquela ocasião sobre criminologia crítica e radical, June. Era 1990, sua mãe Mariane estava grávida de você. Estava lá na PUC de Minas. Um outro professor falaria sobre imputabilidade penal, uma nova visão. Deixou todos lá, o que será isso, essa nova visão da imputabilidade penal? Achei que tinha visto tudo de imputabilidade penal, Conrado, mas seu pai, Juarez Tavares, nos trouxe a inimputabilidade pela vulnerabilidade do agente. Que depois de alguns anos eu fui ler em Zaffaroni o que Juarez Tavares tinha dito em 1990. E Juarez Cirino, na sua obra clássica de leitura obrigatória para todo estudante de direito, na sua criminologia radical, e depois, evidentemente, em sua vasta, né, brilhante e profunda contribuição para a criminologia, do mesmo modo, Juarez Tavares para o direito penal. Então, June e Conrado, vocês têm, nos pais de vocês, exemplos a ser seguidos, exemplos de humanista, exemplos de pessoas íntegras, pessoas que, mais do que jurista, porque hoje dizem que até ministro do Supremo é jurista, então, mais do que juristas, verdadeiros humanistas, como foi o homenageado aqui presente, Hassemer, como é Juarez Tavares e Juarez Cirino. Né? Com isso, eu cumprimento a todos os professores, né, aqui presentes, e, por fim, me resta cumprimentar os estudantes, na pessoa da minha primeira leitora, que é quem tem me ajudado nas minhas aulas de graduação, né, que é um prazer muito grande, mas também difícil, sobretudo quando os alunos chegam já contaminados pelo discurso do terror, o discurso midiático. Então, eu cumprimento Bárbara Bastos e, com isso, estou cumprimentando, através da minha monitora de Direito Penal, todos os meus orientandos aqui presentes, a Flávia, a Roberta, enfim, a Janine, e todos os alunos de Direito. Terrorismo, o que fazer? É uma questão muito complicada, e o que me inspirou a falar sobre esse tema foi a carta, que eu cito aqui várias vezes, do nosso mestre Juarez Tavares, dirigida ao Jucá, né? ao Requião, Roberto Requião. Não sei se ele te respondeu, Juarez.
Mas, enfim, eu cito essa carta aqui várias vezes e vamos relembrar isso. Isso me inspirou a escrever sobre um tema que eu, confesso, não tenho intimidade, terrorismo, manifestações, enfim. Então, fazendo uma pesquisa, né, sobre alguns aspectos do terrorismo, e principalmente o que fazer diante disso, né, verifiquei que é difícil a compreensão, a definição, a conceituação do que é terrorismo, né? Fragoso, e eu estava citando ainda há pouco com o professor Juarez Cirino, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de conviver, como tenho o prazer de conviver com os ilustres professores aqui citados. Um homem que morreu antes dos 60, prematuramente, que deu uma grande contribuição ao direito. É impressionante. Eu releio Fragoso. Foi o primeiro livro de direito penal que eu comprei na minha vida, foi Lições de Direito Penal, do professor Heleno Cláudio Fragoso. E depois Aníbal Bruno, o professor Jair Leonardo gosta muito, professor da Federal, e que são dois grandes penalistas do passado. Eu tive alguns colegas de turma que estudavam no Damásio. Ainda bem que eles foram para a área do direito civil. Mas eu tive a felicidade de estudar no professor Heleno Cláudio Fragoso. E o professor Heleno Cláudio Fragoso, numa obra publicada pela Forense, pouco antes dele morrer, 4 anos antes, Terrorismo e Criminalidade Política, como essa obra é atual. O que me impressiona muito no Fragoso e em alguns autores é como eles conseguem manter uma atualidade com que escrevem, né? E como isso. E o Fragoso já dizia, naquela época, né, Fragoso defendeu muitos acusados no tribunal militar, né, acusados pelo crime de segurança nacional, tem o livro Advocacia da Liberdade. O Fragoso já dizia da complexidade, da dificuldade de se definir, de se reconhecer, delimitar, né, porque definir é mais preciso que conceituar, né? Quando a gente fala que a lei, o direito penal, né, tem que definir, né, o princípio da legalidade, definir é impor limites, é impor balizas, é delimitar, né? Daí decorre a taxatividade, etc., né, do princípio da legalidade. Então, definir o que é ser terrorismo, ninguém definiu. A ONU tentou, nós vamos mostrar aqui, e o termo, né, ele remonta à Revolução Francesa, a partir da queda de Robespierre, quando se instaurou a fase do terror, em 1793, né, através da Convenção Nacional, né, e que tomou medidas de exceção, foram tomadas, né, para justificar, em nome, né, da Revolução e do Estado. Mas somente após a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente com a morte, com o assassinato do rei Alexandre da Iugoslávia e do ministro das Relações Exteriores da França, Bartô, em 1937, que se formou uma comissão de juristas para estudar a violação dos direitos, violações ao direito internacional em tema de guerra. Né? Isso culminou numa Convenção de Genebra, né, que jamais entrou em vigor, para a prevenção e repressão do terrorismo, em 1937. Mas essa convenção, né, ela também não definiu o que vem a ser terrorismo. Ela apenas se refere aos chamados atos de terrorismo. Né? Novamente, aqui também não se define, professor Paulo Queiroz, o que vem a ser terrorismo. No âmbito das organizações das Nações Unidas, inúmeras tentativas foram feitas para definir o terrorismo e também não se logrou êxito. A 4ª Convenção de Genebra, de 1949, de 12 de agosto de 49, relativa à proteção das pessoas civis em tempos de guerra, embora condenando, reprovando toda medida de terrorismo, não definiu o que seja terrorismo. Do mesmo modo, a resolução de 25 de outubro de 70 das Nações Unidas, que estabelecia que todo Estado tem a obrigação de abster-se, de organizar, de instigar, de auxiliar ou participar de atos terroristas em outro Estado, ou permitir em seu território atividades
organizadas com o intuito de promover o cometimento de atos dessa natureza, mas também não define terrorismo. De igual modo, também a Resolução 2734, de dezembro de 70. Então, a ONU também tem várias resoluções, né, como estamos falando aqui, mas nenhuma delas define. Né, essas resoluções elas vão tratando de maneira temática, conforme nós vamos verificar. Então, essa ausência de conceito, resultando da própria dificuldade em estabelecer um consenso, né, acerca do que é terrorismo, que seja universalmente aceito, né, do ponto de vista internacional, no campo do direito internacional, induz a que alguns Estados considerem determinadas condutas como atos de terrorismo quando cometidos pelos inimigos. Mas quando as mesmas condutas são cometidas, são perpetradas pelos que estão ao seu lado, estas são tidas como normais ou até mesmo necessárias. Então, não é despiciando lembrar que o crime político é o crime dos derrotados. Né? O criminoso é aquele que foi derrotado, aquele que saiu vitorioso, tomou o poder, né? Fez a lei. O professor Nilo Batista, que numa entrevista ele citando Augusto Thomson, que foi perguntado a Augusto Thomson qual é a diferença do crime comum para o crime político, o Thomson respondeu: a diferença é que o crime comum não sabe que é político. Né? Bom, então, né, o professor Fragoso também ele fala, né, que a expressão terrorismo ela apresenta uma conotação pejorativa, né, frequentemente utilizada por aqueles que estão no poder contra grupos dissidentes, para suscitar temor e hostilidade. São os terroristas. Né? E Fragoso lembra muito bem isso. Né? Walter Lacour, acho que é assim que fala, não sei. Hoje eu fiquei assustado, de manhã eu tive um choque. Quando entrei na sala, tinha 10 pessoas, 8 estavam falando alemão. Eu, como um bom judeu, saí correndo da sala. Ainda mais falando sobre terrorismo. Walter Lacour afirmou que Walter Lacour era um judeu polonês, historiador, né? Um grande historiador judeu polonês. Walter Lacour afirmou que uma definição geral de terrorismo não existe e não será encontrada em um futuro próximo. Mas o nosso Congresso acha que encontrou. Informando, né, ele aí dá uma informação interessante, que em 1789, no suprimento do dicionário da Academia Francesa, se definia o terrorismo como regime de terror. Né? Muitos países, segundo Lacour, conhecerão suas vésperas sicilianas e suas noites de São Bartolomeu. Os imperadores romanos, os sultões otomanos, os czares russos e muitos outros eliminarão seus inimigos reais ou imaginários. E agora a carta do nosso mestre Juarez Tavares, informando também, estou aqui falando dessa dificuldade em se conceituar, que na 4ª edição do Estatuto de Roma, em 1998, que deu corpo ao Tribunal Penal Internacional, os signatários orientados por assessores de alta qualificação, isso para mostrar ao senador, né, que não foi qualquer um, rejeitaram a proposta de criminalizar o terrorismo por não encontrarem elementos seguros para a definição. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, Bárbara, se o Código Penal fala assim, furto, pena de 1 a 4, roubo, pena de 4 a 10, e não definisse, Conrado ou Juni, e não precisasse a conduta, o que poderia ser considerado furto ou roubo ia depender do intérprete. Então, é necessário definir, impor balizas, delimitar condutas claras, precisas. Nilo Batista já criticava no seu livro Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, né, a questão dos tipos penais vagos, abertos, imprecisos, indeterminados, que ocultam o tipo penal, né, que descreve o verbo, que descreve a conduta, e que isso, evidentemente, é uma maneira de velar, né, a ofensa que existe ao princípio da legalidade, usando, né, expressões
que tudo dizem e nada dizem, né? Como, por exemplo, no Estado nazista, praticar conduta danosa ao povo alemão. Não sei como se diz isso em alemão. Nosso Antônio Martins, que já vai ficar aqui para a conferência de amanhã, pelo horário, né? Então, quer dizer, o que é praticar uma conduta danosa ao povo alemão? Pode ser tudo, né? Será que usar uma estrela de Davi é uma conduta danosa ao povo alemão? Com certeza deveria ser considerada. Então, isso é muito perigoso, né? O nosso querido Tavares ainda alerta nessa carta que em países, e lembra que em países que sofreram atos verdadeiros de terrorismo, citação aqui do Tavares, como a Alemanha, sua definição sempre foi contestada pela doutrina e hoje se resume praticamente a uma especialização de crime de quadrilha. E mesmo assim, diz Juarez Tavares, recebe críticas avassaladoras, né, em carta ao senador Roberto Requião. Nosso prezado Maurício Stegmann Dieter, né, eu estava conversando com ele e encontrei um belo artigo, como só podia acontecer, dele, né, como discípulo de Juarez Cirino, sob um viés criminológico crítico, articula a insuficiência e a precariedade de um conceito apenas jurídico-penal de terrorismo, que define o mesmo apenas como uma espécie de crime político. Como bem afirma o nosso querido Maurício, professor de criminologia, né, o terrorismo não é um problema de direito penal, mas político, né? De acordo com Maurício Dieter, em seu instrutivo e riquíssimo artigo, publicado no IBCCRIM, além de insuficiente, reduzir um fenômeno complexo à dimensão jurídica pode ser perigoso, alerta Maurício Dieter, porque a estática definição legal não compreende a dinâmica de seus efeitos materiais, que, neste caso, significa ignorar o uso político do termo terrorismo como mero pretexto para intervenções violentas e reiteradas, violações aos direitos fundamentais no âmbito doméstico e mundial, o que coloca em risco a própria base do Estado democrático de direito. Então, em razão disso tudo, né, o que acontece com o nosso Congresso Nacional? Eu não sei nem mais, eu fico em dúvida quando eu vou dar aula de progressão de regime, qual que é o tempo de progressão, porque cada hora vem uma lei mudando o tempo de progressão. Eu sou do tempo que era 1/6 tudo, agora depois passou 2/5 para isso, 1/4 para aquilo, eu não sei, está uma confusão só esse negócio de progressão de regime, que cada um quer botar um tempo de progressão de regime. Porque o legislador, né, os deputados, senadores, eles desconhecem a história. Eu me lembro que eu escrevi um artigo sobre progressão de regime, falei, uma longa história, falando dos regimes, regime belga, regime, né, celular, regime da Filadélfia, aquela coisa, baboseira toda que a gente tem que falar para os alunos, mas que está no programa, né, até chegar no regime que deu, né, que originou o nosso sistema progressivo, que é o irlandês, inglês, irlandês, né, o general da Marinha Real Inglesa, aquela coisa toda. Eu tenho que mostrar que pelo menos um pouquinho da teoria básica do direito penal eu sei. Porque depois do que eu ouvi aqui hoje, eu achei que o direito penal era física. Fiquei até assustado de tão complexo que estava a mesa. E eu falei, a gente está acabando aqui, eu tinha que descontrair um pouquinho, porque as palestras profundíssimas ali dos meus queridos membros do Ministério Público, eu falei, nossa, eu tenho que estudar demais, gente. Muito bem, como a minha vida já não tenho tempo suficiente para estudar alemão, eu vou ficar aqui no meu terra a terra. Então, em razão dessa dificuldade de se definir terrorismo, a própria Assembleia, como eu falei, a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, eles utilizaram uma abordagem temática, ao invés de definir. A técnica utilizada foi a de referir-se a infrações como sequestro de aeronaves. Então, as resoluções, elas não falam, não definem o que vem a ser terrorismo. Né? Fala sequestro de aeronaves, etc, etc. Tratando, tem várias resoluções que tratam em cima de matérias temáticas. Né? Então, essa questão ela é complexa, tanto do ponto de vista
não jurídico, mas se chegarmos à questão do ponto de vista penal, onde deve prevalecer, onde a base, a viga mestra, o alicerce do direito penal se sustenta, que é o princípio da legalidade, aí a coisa fica terrível e sob pena de ocorrer esse desastre, que é essas tentativas que foram feitas e são, né, como o projeto de lei do Senado 499. Aí define, né? Esta lei define crimes de terrorismo. Aí vem o artigo 2º. Provocar ou infundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa ou tentativa de ofensa à vida. Olha que coisa de louco. É difícil, né? Quer dizer, está equiparando a figura tentada, consumada. Eu não entendi isso aqui. Provocar ou infundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa. Ou tentativa de ofensa à vida. Então é homicídio tentado, não sei. A integridade física ou a saúde, ou a privação de liberdade. Aí está assim, pena reclusão de 15 a 30. Então pode não acontecer nada, só de você... Por que pode não acontecer nada? Porque no parágrafo 2º vem, se resulta a morte. Então no outro, como não fala nem lesão grave, nem nada, se não acontecer nada, a pena mínima é 15 a 30. Então a Rede Globo, quando anuncia o terror da faca elétrica, Brinquedo Assassino 4, o terror aquele Chuck, sei lá que diabo que é aquilo, Check, o Estripador, não sei, o 8... Então está provocando temor em todo mundo, tem que ser punido o senhor Marinho, a família Marinho, por provocar e infundir terror em horário impróprio, principalmente para aqueles que têm medo. Pânico, tem um filme até que chama Pânico, eu acho. Não tem Pânico? Não tem memória desse? Pânico 4? Hã? A Noiva de Chuck. Então eu não sei, né? Eu não sei, se eu gritar aqui fogo, todo mundo, né? Eu sou Flamengo, não estou gritando fogo, não é torcer botar fogo, não. Né? Para pensar, estou triste com o meu time, mas enfim. Então, o professor Juarez Tavares fala novamente nessa carta, né, a que eu me refiro, né, e que foi a base desse modesto escrito aqui, desse rábula, né? Então, ele fala que pode ser, né, nesse caso, criminalidades aqui. A vingarem esse projeto, diz Juarez Tavares, abre aspas, seriam criminalizadas condutas comuns da vida, como o trote de calouros, os protestos contra árbitros de futebol, as gritarias provindas de grupos boêmios. Já pensou, vocês que estão aí planejando ir aí pro samba? A Júnior está querendo ir pro samba. E o Ricardo, aquele Ricardo que só vem aqui para congresso para passear, hein, Maurício? Teu sócio. O cara só vem para o congresso para passear. Agora ele trouxe a namorada. Eu nunca vi isso. No meu tempo não se viajava com a namorada. O cara viajava com a turma. Ah, tu vai viajar com quem? Com a turma. Com o pessoal. Mas com a namorada não se viajava. O cara tá aí. Mas vai pro samba e vai lá, confusão. Gritarias provindas de grupo boêmio. O professor Juarez Tavares alerta. Porque do jeito que está aqui, tudo vai ser considerado terrorismo. Brigas de torcida. Tem aquele que se diz professor aí lá de São Paulo, deputado, professor deputado, quer criminalizar tudo, né? Eu preferia não falar o nome, você foi lembrar. Enfim. Bom, então temos essa questão. Interessante observar nessa dificuldade, e muitos autores comentam e citam, o Código Penal Espanhol, a Lei Orgânica 10/95 de 23 de novembro. É um código recente, novo, né? Praticamente, criança, que trata, né, dos delitos de terrorismo em dois artigos, 571 e 572. Contudo, nós temos que observar que o Código Penal Espanhol também não define o que é terrorismo. Não define. Grosso modo, o Código Penal Espanhol pune como terroristas aqueles que pertencem ou colaboram com bandos armados ou organizações ou grupos, cuja finalidade é subverter a ordem constitucional ou alterar gravemente a paz pública, provocando explosão ou incêndio ou atentarem contra a pessoa. Então, na verdade, o que o Código Penal Espanhol faz?
né, com essa finalidade caracterizada, qual seja a de subverter a ordem constitucional ou alterar gravemente a paz pública, ele trata, né, nesses 2 artigos, né, a organização, né, e o professor espanhol Manuel Câncio Meliá, ele fala sobre isso, né, do terrorismo como um ato coletivo, jamais como um ato individual, de pertencer a uma organização, não esse conceito de organização dado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, né? O negócio do bando ou quadrilha, qualquer hora vai ter um bando de 1, porque o bando só está diminuindo. Era mais de 3, passou na lei de Trótsky 2, mas daqui a pouco vai ter um bando de 1. Igual aquele cara que abraçou o coqueiro. Porque do jeito que o Supremo está, vai ter um bando de 1. Aliás, minha cliente, porque aí com o voto do Barroso, que foi excelente, o voto do Teori, Zavascki, acabou lá o bando ou quadrilha, mas a minha cliente, como já tinha prescrito, então eu não recorri. Então ela ficou a única condenada por bando ou quadrilha. Eu pedi extensão. Vamos ver se o Fux entende isso. Que ele diz que era colega do Fragoso e do Nilo, na universidade aí. Sei lá. Coitado do professor Nilo, o nome dele foi citado em vão lá nessa teoria do domínio final do fato lá no Supremo, que dá até medo. Bom, então o Código Penal espanhol, né, professor Manuel Câncio Meliá, né, o conceito de terrorismo no ordenamento jurídico espanhol é constituído de 3 elementos. O bando armado, né, organização ou grupo terrorista, e aí ele vai falando das características, eu não vou aqui me estender sobre isso, muito mais complexa essa questão da organização, uma intimidação massiva e de caráter armado e a proteção estratégica, né, que é a finalidade de subverter essa ordem constitucional, né? Então, ele diz aqui, né, a caracterização da organização, vinculação dos intervenientes, regime de pertencer, de permanência da organização, da estrutura da organização. E não, eu até falei lá no Supremo, o negócio até banalizou lá esse negócio de bando ou quadrilha, eu até citei novela lá. Né, então, o Câncio Meliá, né, o professor da Universidade de Madrid, né, ele faz esses comentários em relação a essa questão. Fragoso, né, novamente na sua obra citada, ele coloca lá diversas espécies de crimes que se caracterizam, de acordo com Fragoso, crimes comuns, mas que, dependendo da situação, que Tavares defende que os crimes que já existem, sei lá, sequestro, eu perguntei até a Bárbara no avião o que ela achava, eu gosto de refletir. Bárbara, o que você acha de ser punido o terrorismo? Não, eu falei, não, eu acho que não deve ser punido. Eu falei, então se prepara que eu vou sequestrar esse avião. Né? Então, veja bem, existem já os crimes que, com a sua finalidade, fica aumentando o crime para tudo, gente. Eu disse outro dia num artigo, eu escrevi um artigo meio doido, como eu. Sauna decente. Porque lá em Curitiba eles falam que a sauna tem uma outra conotação. Os caras cumprimentaram, né? Falou que sauna lá é outra coisa. Sauna, né? Sauna, tal. Enfim. Vapor. Sauna, morfina e direito penal. Né? Então, eu sempre já tinha falado isso num outro livro meu, que a sanção penal é como a morfina. Né? Para falar do caráter subsidiário e fragmentário do direito penal. Ou seja, a morfina só deve ser utilizada para dores terríveis, para remédios sancionadores, é um remédio sancionador extremo, que pode levar à morte, mas a dor é insuportável, tratamentos do câncer, e etc., que aí se aplica a morfina para aliviar, mesmo que às vezes o paciente vá morrer. Né? Para as outras questões, vamos usar as aspirinas. Agora, 5 minutos. O próximo é um vermelho. Depois é um porrete que ele levanta e sai da mesa. Aí, então, vamos usar a Neosaldina. A Fernanda tomou aqui uma Neosaldina. Eu sempre tenho uma Neosaldina, uma aspirina. Então, esses remédios que devem ser utilizados e deixar a morfina, ou seja, a sanção penal, a pena criminal, para casos extremados.
para as doenças graves, de ataques a bens jurídicos fundamentais, essenciais para a vida humana. E não ficar inventando tipo penal, criando o que já existe. Então, o Fragoso fala da questão do dano considerável à pessoa e à coisa, a criação real ou potencial do terror e uma intimidação generalizada e pela finalidade político-social. Há alguns autores que negam essa finalidade político-social do terrorismo. Eu acho que a finalidade política ela está evidenciada aí na questão do terrorismo, né? Então, o Fragoso ele diz aqui, abre aspas, os agentes do crime em tela dirigem-se contra a vigente ordem política e social para destruí-la, para mudá-la ou para mantê-la pela violência. Agora, em razão dessas manifestações que ocorreram, vamos falar que o pessoal é terrorista? Você tem que punir, se houve lesão corporal, pune lá pela lesão corporal. Agora, os rapazes lá, não estou... O pessoal aqui falou que os advogados não gostam nem de defender traficantes. Dependendo de quanto paga, evidentemente. Né? Mas agora os rapazes estão presos aí, o STJ negou habeas corpus. Eu não sei, uma explosão, não tinha intenção? Eu acho que não tinha intenção de matar ninguém, matou, podia ser ali uma explosão com resultado culposo, do qual resulta a morte, sei lá, não me aprofundei muito no caso, mas dizer que houve dolo eventual, e aí qualificado, eles estão qualificando. Meu querido, você que é um especialista no dolo, nos deu essa aula profunda de dolo eventual qualificado, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Se é eventual, como é que pode ser qualificado? Se você não quis, eu não sei, na minha ignorância, nos meus parcos conhecimentos que eu tenho do direito penal, eu ainda não conhecia essa figura. Mas o que nós temos hoje? A Constituição Federal, eu acho que a Fernanda, minha querida Fernanda, citou, a lei considera crimes inafiançáveis, insufível de graça, anistia, prática, tortura, tráfico ilícito, terrorismo. A Constituição fala isso, né? No seu artigo 5º, inciso 60, acho que é 63, sei lá, XL 3.5. Eu acho que é 63. Apesar disso, a Constituição também não definiu 43, é porque o X vem antes, é 43, né? O X vem, diminuir. 43. Todavia, nós temos uma lei anterior à própria Constituição, que é a lei da época do democratíssimo general João Batista Figueiredo, tempo da ditadura, a lei de 1983, né? Que no seu artigo 20 previa lá o crime de terrorismo, com pena que pode ir até 30 anos. Né? Já aí, na época, ainda na época da ditadura, num apagar das luzes da ditadura militar, né? Do ditador, como todos eles foram, general João Batista Figueiredo, que disse que preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. Lembra disso, professor Senhor? Falou muita bobagem. Morreu já, né? Morreu. Então temos lá isso também. Aí vem atualmente... Aí tem olha a confusão de lei. Temos essa lei. Depois fala que os alunos são reprovados no exame da ordem. Não tem jeito também. Aí tem essa lei. A Constituição diz uma coisa. Tem essa lei que é antes da Constituição. Aí tem um anteprojeto, antes desse aqui, de 499, do senador Pedro Táxi, que foi aditado por outro do Zé Sarney, com a aprovação dos senadores de 10 de agosto de 2011, onde trata dos crimes contra a paz pública e prevê, no artigo 239, o terrorismo. Com a morte do jornalista Santiago Andrade da Bandeirantes, se apressou durante o rojão lá, dos meninos que eu falei. Aí veio o projeto de lei 499 de 2013. Quer dizer, esse que eu falei anteriormente já existe. Aí tem aquela comissão de juristas, de notável. Eu não entendo como é que uma comissão de juristas, Juarez Tavares e Juarez Cirino, não fazem parte. Vamos ter algum problema nisso. Aí apressaram isso. Romero Jucá passou e tal. Aí vem lá, provocar ou infundir terror generalizado. Aí vai definir terror como? Um elemento normativo, salvo engano? Como é que vai definir o que é terror? Tem partidas de futebol que são verdadeiros terror de assistir. Né? Tem situações que são
complicadíssimas e terror generalizado. Olha só, eu já não sei o que é terror generalizado, então. Terrorismo contra a coisa. Não é complicado. Não é piada, não, está escrito aqui. Terrorismo contra a coisa. Aí vem. É isso. Aí a pena é uma peninha. Pena 20 anos, 30 anos. Coisa assim leve. Realmente. Né? Bem leve. Né? Aí tem o crime de incitar o terrorismo. Difundir o terrorismo de alguma forma. Quer dizer, não se define o que é o terrorismo, aí vai punindo isso. Como é que eu vou difundir uma coisa que não está definida? A ofensa é gritante ao princípio da legalidade. Rasga o princípio da legalidade, gente. Vamos rasgar, é melhor. A Constituição que já foi chamada de Constituição Cidadã. A ameaça terrorista. Meus prezados, tempo esgotado, a próxima é a marreta. Mas antes que ele venha com a marreta, eu vou terminar. A ameaça terrorista tem servido apenas e tão somente de desculpa para as violações dos direitos humanos e fundamentais contra suspeitos e acusados de participação de atos de terrorismo. Olha Guantánamo. Olha Guantánamo. Ficam criticando Cuba. Olha Guantánamo. Quando a Dilma falou isso, pessoal, a direita ficou doida. Porque falou, se é para falar de direitos humanos, então vamos falar de Guantánamo, quando ela esteve em Cuba já há mais tempo. Então, como diz Juarez Tavares, nosso querido mestre, não há a menor necessidade de novos tipos de criminalização, que só podem servir para a derrocada do Estado Democrático de Direito. Não vamos nos iludir novamente pelos efeitos simbólicos da legislação e nem regressar ao passado ditatorial. O direito penal é um instrumento de repressão e só pode ser usado em situação extrema e estrita necessidade, quando não haja outro recurso para a proteção da pessoa. Encerrando mesmo, respondendo à pergunta, título dessas modestas palavras, terrorismo, o que fazer? Zaffaroni responde essa pergunta, lembrando a lógica do quitandeiro. Quando um sujeito chega na quitanda e pergunta, e pede um antibiótico, o que o quitandeiro faz? Manda o indivíduo para a farmácia. Então, nós, penalistas, devemos dar a mesma resposta quando nos questionam sobre um determinado conflito que ninguém consegue resolver e esperam, iludidos, que o direito penal é capaz de solucionar. Portanto, parodiando um ditado espanhol, eu digo, eu não creio em terrorista, pero que los hay. Obrigado.